Você sabe quais são as espécies de transferências de recursos no âmbito do SUS? Eu sou Cirlei Arruda, colaborador do Fundo Nacional de Saúde, e hoje você entenderá quais são as espécies de transferências de recursos no âmbito do SUS. Agora que você já conhece como ocorrem as transferências obrigatórias, eu vou te explicar como acontecem as transferências voluntárias. As transferências voluntárias, elas ocorrem também diante da celebração de instrumentos entre órgãos da administração pública federal e outros órgãos da administração pública, seja no âmbito distrital, municipal e até mesmo entidades privadas, que elas pretendem alcançar um uma finalidade específica de interesse comum e que elas não vão decorrer de lei constitucional ou lei ordinária complementar. Aqui há um instrumento, ou seja, há uma manifestação de vontade que é celebrada entre as partes para a execução de um projeto de uma atividade em saúde específica. E as principais modalidades desse tipo de transferência são convênios, contrato de repasse e o termo de execução descentralizada, o nosso TED. Os convênios, eles possuem algumas outras modalidades congêneres, ou seja, têm uma finalidade bem parecida, por exemplo, o termo de colaboração, o termo de fomento, o acordo de cooperação. O termo de cooperação e o termo de fomento, vale ressaltar que é uma celebração de instrumento, né, entre os órgãos da administração pública e outras entidades da sociedade civil, só que, nesse aspecto, há transferência de recursos para a execução dessas atividades, desses projetos. No acordo de cooperação, não há essa transferência de recursos, ou seja, simplesmente o mútua cooperação, interesses iguais, a mesma manifestação de vontade para celebrar uma certa atividade que seja de interesse comum, que seja, eh que atinge objetivos comuns aos 2 entes. Convênio, é uma modalidade que é instituída pelo decreto 11.531 de 2023 e também pela portaria 33 de 2023, como também a portaria 28 de 2024. Essas portarias são do MGI, que o quê? Elas vão regulamentar o regime simplificado de celebração e execução dos convênios e contratos de repasse. Vale ressaltar que, há uma portaria complementando a outra, há uma até substituição de portaria em relação a disposições de outra, a gente vai deixar aqui o número de todas aqui bonitinho, mas o que a gente vale ressaltar aqui para o convênio é que há essa manifestação de vontade, que é a celebração para atingir uma finalidade específica entre órgãos da administração e até mesmo entre órgãos e entidades privadas, para que se alcance um objetivo, a finalidade específica e comum, ou seja, são recursos que são o quê? Vinculados, são transferências vinculadas, ou seja, a o repasse que é realizado no âmbito desse instrumento, ele tem que ser aplicado naquela finalidade, tem que ser o quê? Em estrito cumprimento daquele objeto que foi pactuado, não posso simplesmente, eh, receber aquele recurso e aplicar em uma atividade diversa daquela que foi pactuada. Os convênios, por meio desses decretos por meio desse decreto e dessas portarias, há toda uma série de normativos, de obrigações, de cláusulas obrigatórias que devem ser cumpridas e instituídas no instrumento, que são, a questão do objeto, do plano de trabalho, do projeto, termo de referência, licenciamento ambiental, que é uma novidade que foi trazida pela nova lei de licitação, né, e então, assim, há sempre uma novidade nesse âmbito do convênio, que devem ser cumpridas obrigatoriamente para que se atinja da melhor forma possível aquele objeto que foi pactuado no instrumento. Outro instrumento também super importante no âmbito das transferências voluntárias é o contrato de repasse. O contrato de repasse também é similar ao convênio, né? Geralmente são instituídos pelos mesmos normativos, pelas mesmas portarias e decretos, só que aqui há uma peculiaridade essencial, que é a participação de uma entidade financeira federal, um agente financeiro federal que atuará como mandatário da União, né, eh, na celebração e na execução
desse instrumento, ou seja, geralmente ocorre quando há firmatura de instrumento com associações, com organização da sociedade civil. Então, assim, há a participação de uma instituição financeira para a celebração e execução desse instrumento, para a melhor realização desses repasses, acompanhamento, execução e, lógico, que seja atingido da melhor forma possível aquele objeto pactuado naquele instrumento. Outra modalidade também, por último e não menos importante, é o termo de execução descentralizada, que é o nosso TED. O TED, justamente essa descentralização de crédito de um órgão para outro órgão que compartilham do mesmo orçamento, ou seja, que são órgãos integrantes do orçamento da Seguridade Social e do orçamento fiscal da União, fiscal e Seguridade Social da União, que eles vão o quê? Realizar uma atividade específica ali pactuada, em que vai haver a descentralização desse crédito por conta de uma melhor capacidade técnica daquela entidade que vai receber o recurso. Ou seja, a unidade descentralizadora é aquela que é a detentora, aquela que é a, digamos, a dona do crédito, ela vai descentralizar aquele crédito para outra entidade, que é a entidade descentralizada. A entidade descentralizada irá executar aquele projeto de atividade de saúde conforme o quê? O plano de trabalho. O plano de trabalho é a classificação funcional, né, classificação funcional programática que vai ser estipulada. Ou seja, o plano de trabalho vai ser apresentado pela unidade descentralizada, aquela que vai receber os recursos, para a descentralizadora, aquela que vai promover a descentralização de crédito. Uma vez aprovado, será pactuado o termo de execução descentralizada, que é justamente, para que se atinja o melhor objetivo, a melhor execução, a melhor atividade possível com aquele recurso na saúde. E o termo de execução descentralizada, o TED, também, possui a sua legislação específica, que é o Decreto 10.426 de 2020 e a Portaria 1083 de 2022, que são o decreto ele traz as previsões desde a sua celebração, quais são as cláusulas que são obrigatórias, quais são as, obrigações de cada partícipe, né, tanto da unidade descentralizadora quanto da unidade descentralizada. Traz os critérios de rescisão e denúncia, né, falando brevemente, denúncia é quando há o desinteresse por alguma das partes, e rescisão é quando tem até, é bem elencado nos normativos, as hipóteses, mas geralmente ocorre quando há alguma determinação judicial que impeça, ou a questão de até mesmo determinação de tribunais de conta, de órgãos de controle, de forma geral. Também quando há caso fortuito ou força maior, né, algum desses casos que possa ter impedido a execução, a fiel execução daquele termo de execução descentralizado. Então, assim, há todo há toda uma série de requisitos que devem ser cumpridos para que se atinja a melhor execução possível desse termo de execução descentralizada, desse TED. E o que se deve observar, primordialmente, é o plano de trabalho e a classificação funcional programática. Ou seja, há uma descentralização de execução. Não estou falando que, por exemplo, a unidade descentralizadora ela não vai ter que intervir em nada. Pelo contrário, ela vai ter que fiscalizar a execução desse TED. Ela justamente descentraliza para um melhor resultado, mediante melhor capacidade técnica daquela unidade descentralizada. Mas ela não pode, inclusive, se abster de fiscalizar, de acompanhar, de intervir quando necessário, quando houver alguma hipótese que impeça a melhor execução desse instrumento. Se você quer saber mais sobre normativos e legislação do SUS, assista a nossa playlist. Conhecendo sobre o financiamento em saúde, a gente salva mais vidas.